Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed, do canal do Estuda Mais, e vamos começar aqui a resolução de mais uma questão de química. Escreva as fórmulas dos seguintes oxiáceos com iodo. Temos aqui o ácido iódico, esse que acaba com ico, aqui ó, é o nosso ácido principal. Quando ele acaba com oso, significa que em relação ao ico, esse ácido ele está reduzindo o seu elemento principal, ele está perdendo um átomo de oxigênio. O hipoiodoso, ele perde dois oxigênios em relação ao ácido principal. E o periódico, né, perico, quando você tem esse prefixo per e esse sufixo ico, significa que ele oxidou, ele ganhou um oxigênio a mais em relação ao iódico. Primeiro, que para você, a única variação que a gente tem aqui entre essas substâncias é a quantidade de oxigênios. Só que você tem que saber que o ácido principal é o HiO3. Tá? Então, os ácidos principais você tem que decorar. Eu vou mostrar já já uma tabela para você com os principais. Tá? E aí, sabendo o principal, você consegue descobrir os outros. Porque ó, o principal é ico, quando perde um oxigênio, vira o oso. Então, esse aqui vai ser o HiO2. Quando você tira em relação ao principal dois oxigênios, dois Os, você tem aqui o seu ácido hipoiodoso, que é o HiO. E quando você adiciona um oxigênio, nesse caso eu vou vir para cá, ó, estou somando um oxigênio, a gente fala que nós temos o perico, que seria o HiO4. A única coisa que mudou é o oxigênio mesmo, ó, o principal HiO3. Perdeu um oxigênio HiO2, perdeu 2 HiO, ganhou 1 em relação ao principal HiO4. Tá? Então, a nomenclatura ela funciona mais ou menos assim. Ó. Você tem o ico, que é o do seu principal, o perico, que é quando você ganha um oxigênio em relação ao principal, o oso, quando perde um oxigênio, e o hipooso, quando perde dois oxigênios, tudo isso em relação ao principal, tá? Quando eu falo assim, ganha oxigênio ou perde oxigênio, estamos falando relacionado a este átomo que está aqui. Não é um átomo, né? Mas essa estrutura é a estrutura principal. Então, perdeu um oxigênio, vou colocar aqui um menos, ó. Menos O, a gente está falando, vira oso. Menos dois oxigênios, vira hipooso, menos dois Os, né? Mais um oxigênio, a gente fica com perico, e basicamente é isso, na verdade, já falei todos, né? Vamos lá para olhar as estruturas principais aqui dos ácidos. Observe aqui que nós temos o ácido padrão da família 7A, que é a família dos halogênios. Nós temos cloro, bromo e iodo como os ácidos que você encontra entre oxigênio e hidrogênio, nos oxiáceos. O caso do flúor não dá porque os oxiáceos possuem o oxigênio como elemento mais eletronegativo. E aí o flúor seria mais eletronegativo do que o oxigênio, tá? Então não seria um oxiáceo com flúor. Nesse caso aqui, ó, eu coloquei o cloro, HClO3. Esse é o ácido clórico. Se você usasse o bromo no lugar, ia ficar HBrBrO3. Esse seria o ácido brômico. Com o iodo sendo o ácido que a gente está procurando, né, que é o iódico, HiO3. Então sempre a mesma coisa? Não, cuidado. Na mesma família, ó. Quando eu estou na família 6A, que é a família do oxigênio, só que o oxigênio não entra aqui porque ele é o último da fórmula do oxiáceo, tá? Os principais seriam o enxofre, o selênio e o telúrio, que são os átomos que estão aqui centrais, tá? Aí todos eles têm a mesma fórmula, H2SO4 é a do ácido sulfúrico, porque é do enxofre. Agora, se for do selênio, esse Se, você vai ter H2SeO4, que é o ácido selênico. Telúrio, H2TeO4, ácido telúrico. Olha só, mesma coisa na família 5A, que é a família do fósforo. Tá? Temos aqui os outros elementos da mesma família, todos eles vão ter ó, H3PO4, H3ASO4, H3SbO4. Tá? Silício, germânio, mesma família, também vão ter um comportamento parecido uns com os outros. Só que aqui a gente tem umas
Exceções, ó, um nitrogênio, embora seja da família do fósforo, do arsênio, né, e aqui do antimônio também, ele não tem a mesma estrutura. Ele é HNO3, ó, HO3 é parecido com o que acontece lá na família 7A, ó, HO3. Então, nitrogênio, ele está à parte. O carbono também, ele é da família 4A, só que ele tem uma estrutura de fórmula diferente do silício e do germânio, que são da 4A. Silício e germânio são H4SiO4. O carbono, H2CO3. Esse é o ácido carbônico principal. O ácido bórico, aqui H3BO3, é o único da família dele, porque embaixo do boro, que é a família 3A, né? Embaixo dele, os outros elementos, alumínio, galho, índio, são metais, tá bom? E aí, não vou estar com essa mesma estrutura aqui. Bom, pessoal, então basicamente essa é a tabela de ácidos principais, os oxiácidos principais que você tem que decorar. Sabendo eles, você descobre os outros. Tá? Fica muito mais fácil, por exemplo, H3PO4 é o ácido fosfórico, vou colocar aqui, ó. H3PO4 é o fosfórico, não é? Fosfórico. Se eu tirar um oxigênio do principal, o que que acontece? Eu formo o H3PO3, que ao invés de ser o ácido fosfórico, agora é o ácido aqui ó, ico vira oso, fosforoso. Se eu tirar mais um oxigênio, 2 do principal, H3PO2, eu vou ter o ácido hipofosforoso. No caso da família do fósforo, não dá para ter o perfosfórico, tá? Porque o NOx máximo da família dele seria o fósforo com NOx mais 5, que é o NOx da família do fósforo. A família 5A pode chegar até NOx mais 5. Então, se eu chegasse a colocar H3PO5 para ter um ácido perfosfórico, esse ácido não existe. Tá? Então, essa estrutura H3PO5 não é uma estrutura válida, tá bom? Bom, pessoal, então basicamente vocês podem praticar isso usando essa tabela, trocando os elementos centrais, colocando nomes para os elementos. Tentem praticar. É importante que vocês aprendam a nomenclatura dos outros a partir dos principais. Mas se você não souber a estrutura do ácido principal, já fica praticamente inviável aí para você conseguir fazer esse tipo de nomenclatura de oxiácidos, tá bom? Eu desejo bons estudos a vocês. A gente se encontra numa próxima aula resolvendo outras questões. Caso você tenha gostado do vídeo e queira receber mais aulas assim como essa, não esqueça de dar um like aqui, de se inscrever no canal e de ativar o sino de notificações para ficar por dentro de todas as novidades aqui do canal do Estuda Mais. Eu desejo bons estudos a você e a gente se encontra numa próxima aula.